Ótimo, muito obrigado. É um prazer poder compartilhar com vocês. E aí, infelizmente, eu lamento não poder estar presente para poder estar nesse honroso evento no país de vocês e da OPAS, que a OPAS organizou essa atividade tão interessante. Então, gostaria de cumprimentar a ministra da Saúde e a todos também da OPAS. Bom, e a todos da audiência. Eu gostaria de comentar nesse contexto do processo do que o Chile está realizando em relação a reformas do sistema sanitário, e eu diria que estamos em que momento estamos neste país. E é bem relevante porque no contexto que nós vivemos, e eu acredito também nessa troca com outros países, vamos observando muito o que temos que aprender para podermos estar aqui atualmente. Então, nós gostaríamos de compartilhar essa apresentação e como organizar essa agenda de transformações para a saúde como o direito universal, e que de alguma maneira nós temos aqui uma forma de poder avançar nessa universalidade do sistema sanitário. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ok. Bom, primeiro alguns elementos de contexto do nosso país. Então, o Chile é um país que tem 19 milhões de habitantes, por uma extensão geográfica muito importante e com, hoje, uma situação que politicamente é muito volátil. Ou seja, eu menciono isso porque neste contexto político é um contexto que determina a possibilidade de podermos avançar em formas estruturais no sistema sanitário. E neste processo, claro, não depende somente de elementos que nós podemos mudar através de projetos como leis, mas também através de mudanças que poderemos realizá-las sem a necessidade de mudanças legais ou legislativas. Portanto, nós temos essas conexões com o Ministério da Saúde, mudanças de gestão, mudanças normativas. Nós podemos também encontrar diferentes níveis de abordagens e diferentes instrumentos para as políticas públicas que podem trazer todo um processo de transformação. E como também nós podemos mencionar sobre o contexto do Chile, nós estamos, claro, saindo de uma pandemia e nós podemos encontrar muito conflito social, em âmbito social, onde a cidadania manifestou com muita clareza a urgência de poder avançar em diversos níveis de justiça social. E, obviamente, está envolvida a saúde, que aparece entre os primeiros tempos, ou talvez temas, aliás, ou talvez em segundo, mas é um grande contexto em que temos que entender que é um âmbito sanitário, porque quando uma pessoa adoece, essa mudança estrutural no sistema sanitário também pode afetar essa pessoa que adoeceu. Portanto, além disso, o nosso país, como o de vocês, nós temos uma estatística que tem aumentado sobre o nível de tolerância no contexto de saúde. Isso é uma boa notícia, por um lado, porque nós podemos entender que a cidadania existe também no âmbito de saúde, e isso possibilita com que avancemos no processo de reforma de um país e de alguma matéria. E para a pobreza, que não é digamos, 100%, mas nós temos alguma equidade social. Então, a saúde, ela aparece como uma preocupação e como um âmbito para a cidadania que pode ser percebido de forma independente da origem da pessoa. E, sanitariamente, o país também tem muito desafio. O Chile realmente tem uma porcentagem significativa de como nós podemos ter uma população com um perfil de multimobilidade, com muitas pessoas com obesidade, sobrepeso, problema de saúde mental, e algumas crianças e adolescentes, e também adultos que possuem alguns outros problemas de saúde, como a saúde bucal. Então, nós temos aqui no Chile não somente esses problemas, mas podemos ver que é igual em várias partes, uma diferença bem significativa dentro do que temos como realidade. Então, nós temos a mortalidade infantil, que está no nosso território, que temos, então,
territórios com níveis de renda baixa, outras pessoas que têm outros níveis sociais diferenciados, como o caso da morbilidade e também isso está muito evidente na população. Nós temos 16,7% de prevalência com pessoas com algum tipo de deficiência e nós temos a causa de morte no Chile de câncer que chega a 1%. Inclusive, o que nós tivemos há 10 anos é um aumento muito importante dessas doenças crônicas e que nos obrigam a um perfil de como temos que pensar o sistema sanitário, o sistema de saúde para poder encontrar uma forma de enfrentar esses desafios. E, obviamente, o atendimento primário, a atenção primária é essencial para contar com o atendimento integral neste território para poder se aproximar dessas pessoas. Nós temos uma demanda da cidadania que trata de equidade de saúde, que é muito importante. Também temos um agravamento do perfil epidemiológico. Nós temos um sistema que está bem segmentado, porque tratamos também com vários tipos de enfermidade. É um sistema que está fragmentado, que conta com suas deficiências em termos da qualidade e da pessoa para que possa acessar aos cuidados da saúde. E, obviamente, nós temos muitas pessoas que foram afetadas com a pandemia, como todo mundo, mas nós pedimos sempre uma segurança sanitária e o sistema sanitário tem que estar preparado da melhor forma e tem que se preparar para novas ameaças futuras. Então, na semana passada, nós tivemos alguns desastres que inundaram o nosso território nacional. Nós tivemos o terremoto, que é muito frequente aqui no Chile. Nós tivemos incêndios em várias partes, como o caso da época, que é o verão, que sempre afeta o nosso país, e o sistema sanitário tem que estar preparado para este tipo de inconvenientes da melhor maneira possível. Neste contexto, nós organizamos um processo de reforma que está centralizado nestes princípios, o princípio da universalidade, da solidariedade, da liberdade, da justiça, da qualidade, da confiança, da participação e da legitimidade. Portanto, nós buscamos com que as pessoas possam ter essa qualidade, essa confiança e a participação, para que tenhamos isso nas nossas instituições. E, para isso, nós precisamos nos organizar em 4 grandes eixos. E essas transformações são aquelas que estamos avançando com elas. Eu vou explicar rapidamente esses eixos e como deve modificar e modernizar o sistema público, onde muita parte da nossa população do país consegue acessá-lo. E ele está... o nosso sistema público de saúde ele está em um nível de poder dignificar e modernizar o sistema público. Em segundo lugar, garantir a cobertura universal do atendimento primário da saúde. Em terceiro lugar, gerar condições de vida saudáveis com equidade. E o quarto ponto seria construir um novo sistema de saúde. Portanto, o que seria o primeiro, que seria dignificar e modernizar o sistema público, é que nós temos a necessidade de gerar um acesso oportuno para a população de qualidade de atendimento em todos os níveis que sejam assistenciais. Esse é um dos problemas que são mais importantes para as pessoas, que seria essa interação com o sistema sanitário. Por isso nós colocamos em primeiro lugar, porque nós vivemos uma situação como sistema público que temos experiências muito diferentes para os próprios usuários. Então, nós temos que comparar exatamente esse atendimento com essa população do Chile. Portanto, esse é um ponto que colocamos em primeiro lugar para sistematizar o nosso âmbito público de saúde. Nós também colocamos que o primeiro ponto seria o governo das redes da saúde centralizado nas pessoas com uma continuidade do cuidado, porque aí nós atendemos as necessidades das pessoas que estarão integradas de melhor maneira possível, tanto no setor primário como no setor secundário, e aí nós trazemos uma eficiência, trazendo um cuidado para um trabalho que é feito pelos hospitais, como também o trabalho que os centros de especialidade de toda a comunidade pode realizar, trazendo grandes oportunidades de melhora
infraestrutura de atendimento. Então, nós estamos fazendo isso para poder o processo avançar. Em segundo lugar, nós temos a transformação digital como um fator relevante desse primeiro ponto, porque nós sabemos que o mundo digital, a tecnologia, a comunicação, a informação gera oportunidades e cada vez é maior, cresce esse número e gera aí uma solução para a população a partir do momento que temos inteligência artificial e outras inovações que vão servir de fato para gerar potenciais benefícios para o setor sanitário. Portanto, o setor de saúde tem que estar preparado para poder adotar esses elementos que possam gerar benefícios para os usuários e poderemos então ter uma escala muito maior de geração para o nosso país de orçamento e poder fortalecer a conectividade digital e a infraestrutura, a interoperabilidade e todos os processos de governança digital para poder fazer com que efetivamente concentremos todos os benefícios para que as pessoas tenham esse acesso. Além disso, para que não haja tanta desigualdade digital no sistema sanitário no futuro. Em terceiro lugar, avançar esse tratamento humanizado e digno, porque o Chile tem uma parte de qualidade onde nós queremos incorporar esse como um elemento no centro das nossas ações de saúde, ou seja, assim nós podemos trazer muito mais respaldo, muito mais tratamento humanizado às pessoas. E por último, nesse ponto, nós também colocamos a preparação para o futuro com recursos e um sistema resiliente que seja capaz de responder essas emergências e desastres que podem ser apresentados. O segundo grande eixo, que é o segundo tema, me desculpe, nós temos a universalização do atendimento primário, da atenção primária da saúde. Esse seria dividido em dois passos. Um deles seria o primeiro, que seria a fragmentação, onde você tem aí um sistema que é bem fragmentado, mas o atendimento primário, ele tem que ter acesso, as pessoas, na verdade, têm que ter acesso a eles e tem que estar mais aproximado ao sistema territorial. Portanto, nós temos várias redes que devem atender as pessoas no atendimento essencial da saúde, mas também nas redes comunitárias e nas redes intersetoriais e em todas as necessidades das pessoas. Então, no Chile, nós temos um sistema de atendimento primário, atenção primária, que atualmente é muito robusto, com mais de 15 tipos de profissionais que trabalham nesses postos de saúde. Eles estão em todo o território nacional. Realmente nós temos uma cobertura de saúde em todo o território que atende atualmente só as pessoas do segundo público da saúde, nós falamos. Por quê? Passa a trazer esse sistema primário, que é um atendimento primário que trata a cobrir 60% da população e nós queremos chegar a 100% da população. Então, nós queremos aí incorporar também os seguros de saúde, aquelas pessoas também das Forças Armadas que faz parte do Chile. Então, por um lado, nós teríamos aí uma universalidade nominal que vai abrir a porta a esses grupos, depois nós teríamos o atendimento para transformar e potencializar essa atenção primária para efetivamente ter a primeira opção para as pessoas quando elas são atendidas. Para isso, nós temos que realizar um processo de transformação e nós temos que entender 3 grandes linhas para poder trazer a efetividade e a qualidade e esse acesso mais aproximado para trazer a APS universal em todos os âmbitos para chegar a uma equidade. E nós estamos começando em poucas regiões, mas nós já começamos com esse modelo em 7 localidades que são pioneiras desse processo e no próximo ano nós queremos, claro, esse foi o primeiro ano, mas nós queremos que no próximo ano nós cheguemos a 40 ou talvez 60 regiões, que nós chamamos de comunas no Chile, para que possamos realmente ver como vamos avançando e queremos chegar nesse avanço cada vez mais a cada ano. E nessa linha nós temos um conjunto de estratégias de poder gerar um acesso mais aproximado, de poder digitalizar os processos, ou seja, também de poder mudar o que nós temos que mudar da saúde com as pessoas e poder centralizar de forma integral.
coisas essenciais. Então, nós temos que, muitas vezes, sair do foco programático e ir para o foco de necessidade das pessoas, trazendo fortalecimento dos recursos humanos em nível de atendimento. E, por último, nós temos a linha de qualidade, que são muitos melhoramentos que nós temos que ter e financiamento para que tenhamos uma saúde de qualidade no país. Isso requer, então, esse financiamento que seja equitativo, eficiência, é um processo que nós temos que estudar para trazer esses financiamentos e também avaliar esses recursos humanos e os recursos de infraestrutura que estão disponíveis em todo o território, para poder garantir essa coletividade e também poder garantir tudo o que é trabalhado dentro do nosso âmbito, pois queremos chegar a esse nível completo de efetividade para medidas em curto prazo de mudanças. Então, claro, nós estamos implementando algumas medidas, estamos desenvolvendo, estamos avaliando e, claro, estudando nesse ano, e no próximo ano queremos avançar ainda mais. Novamente digo isso, mas nós temos aqui também algumas condições de vida, que seria o terceiro eixo, que é a geração de condições de vida, de saúde, com muito mais equidade. Então, chegamos a, basicamente, vários níveis onde temos determinantes sociais, portanto, não vamos deixar de observar as necessidades das pessoas, porque nós somente nos preocupamos muitas vezes no foco de intervenção da saúde, mas nós temos que entender a saúde como se fosse uma construção integrada de uma linha de trabalho, que todos os países, obviamente, têm que contar com, todos os sistemas de saúde têm que contar com a maioria dos governos do mundo. Portanto, para nós, é um grande desafio de como podemos avançar nesse trabalho intersetorial, de como podemos avançar com mais participação social, com essas mudanças. E como também nós temos uma linha de trabalho que ela tem que estar em integração de cuidados sociais e sanitários, ou seja, trabalhar com o Ministério do Desenvolvimento Social para poder gerar essas integrações, e a nossa atenção primária de saúde tem que avançar no fortalecimento da capacidade e do monitoramento e da avaliação e da ação de saúde como ela é. E realizar alguns programas, porque assim nós poderemos obter maior valor social das intervenções, onde nós teremos aí aquela população que muitas vezes não contacta o serviço de saúde. Então, os governos locais, esses espaços, esses trabalhos, são trabalhos que têm que ser inovados, têm que ser replicados. Então, essa inovação muitas vezes não vem do Ministério da Saúde, mas tem que vir do ente reitor. E a quarta linha, que é o quarto eixo que nós mencionamos antes, que é a linha de transformação, que é a linha do financiamento. Porque muitas vezes nós temos que entender a reforma, mas tudo o que nós vimos anteriormente, sabemos que é importante também, mas esse quarto eixo, quarto tema, denomina um novo sistema de segurança social em saúde, ou seja, vemos aí os problemas estruturais, nós vemos também os níveis de renda onde as pessoas elas podem contribuir com o fundo público. Então, 80% da população pertence ao fundo público, mas algumas pessoas podem optar em destinar as suas contribuições a um fundo privado, ou seja, a um seguro privado. Portanto, isso gera uma sedimentação do financiamento e uma fragmentação nesse serviço de saúde e sua provisão. Portanto, no Chile nós tínhamos um retrocesso em termos do que nós podemos dizer desses gastos catastróficos que surgiam, e nós temos aqui nessa linha vermelha que vocês podem ver, que na última década tivemos, que foi muito preocupante nos nossos países, como também Colômbia e México, que também melhorou, e apesar de tudo isso, das mudanças que tivemos, nós não conseguimos resolver toda a problemática do nosso sistema e gastos do serviço de saúde. Então, nessa quarta linha de trabalho, o quarto tema, o eixo, nós temos no ponto final um avanço do Fundo Universal de Saúde, ou seja, nós temos que ter toda a contribuição e todos os impostos de saúde tem que ser um nível único, ou seja, de primeiro tem que ter uma saúde de qualidade, mas nós temos que ter acesso
a saúde complementar privada. Ou seja, esse desenho é um desenho que não é tão simples. Nós conhecemos as dificuldades que deverão ser enfrentadas. Nós também, claro, vemos os problemas que já foram mencionados de um sistema que é aquele que nós queremos e aquele que está comparado com o outro e aquele que tem ou que pode ser mantido. Então, nós não podemos avançar sem resolver os problemas de fundo. No caso do Brasil, que obviamente tem aí muito o que nos passar dentro desse processo pela experiência e queremos fazer essa aprendizagem, nós temos aí o auxílio público de FONASA, que é uma estratégia de poder determinar algum tipo de pagamento, como uma estratégia de que trará os medicamentos para as farmácias, para os pacientes. Então, requer, de fato, um alinhamento com o setor público e privado para poder os pacientes acessarem esses medicamentos com mais agilidade e com melhores custos. Então, nós temos aqui a medida hospitalar, nós temos hospitais públicos, nós temos o caso também dos centros privados, ou seja, quantas pessoas optam por essas modalidades. Temos que observar isso e nós também temos uma proposta de lei que cria no Fundo Público da Saúde, o FONASA, que é uma medida adicional para poder melhorar as coberturas de atendimento no setor privado, produzindo também esses mesmos fundos para o setor privado, mas, no entanto, nós temos aí não temos ainda uma fórmula para poder ampliar essa cobertura nesse setor, reduzindo a parte da contribuição. No entanto, nós temos no Chile uma crise do setor privado nesse momento que nós estamos vivendo e que pode gerar que muitas pessoas nesse setor privado terminem estando em situações de sistema público. Isso vai ser importante também ter aí uma alternativa para essas pessoas terem um atendimento no setor público e no setor privado, mesmo estando em um setor privado ou não sendo atendido por ele. Outra linha que está sendo desenvolvida também, que é a revisão do subsídio de incapacidade de trabalho, ou seja, nós temos um subsídio que tem uma boa cobertura, no entanto, gerou também situações de fraudes, situações de mau uso, de subsídios que nós precisamos revisá-los, a sua funcionalidade também e o seu benefício. E, finalmente, a preocupação com a regulamentação dos seguros voluntários, que complementa o Fundo Universal da Saúde. Portanto, nós queremos finalizar, mas vemos tudo isso como um desafio, mas para o nosso país. Então, nós reconhecemos as dificuldades do nosso país, nós sabemos que é um desafio do mundo, de como podemos construir um sistema sanitário que possa avançar na saúde como um direito, evidentemente em relação à capacidade de pagamento, em relação ao atendimento das pessoas. Então, é algo que nós realmente temos em comum entre os países e nas regiões do mundo. Nós temos que avançar com esses desafios também para a humanidade, desde o momento em que criamos ou estamos na civilização. Portanto, nós temos que entender sempre os períodos dos governos que estão ou que vão continuar. Mas, então, eu agradeço pela atenção